A quantidade de combustível consumido pelo modelo da aeronave B em relação à do modelo da aeronave A em um voo lotado entre as duas cidades tá? Então, mais uma vez, não dá para resolver esse tipo de questão. E quando você bate o olho, eu quero que você perceba que ela já vai ser considerada a média, por quê? Ó? Sem ler nada, ó, um valor, uma porcentagem, outra porcentagem, ou seja, tem muitos valores. Então, naturalmente, esse tipo de questão você vai perder um tempo. Ela não é difícil, porque você vai perceber que envolve porcentagem, regra de 3, algo que muito cai no Enem. Entretanto, você vai ter que ter tempo para fazer essa questão, por quê? Porque ela vai precisar de muitos passos, tá? Então, essa não é aquele tipo de questão como as outras que a gente fez aqui, excesso talvez a de análise combinatória, que você faça direto. Tá? Então, na hora da sua prova, o que é que você faz numa questão dessa? Coloca um Mzinho aqui do lado, ó, e pula. Por quê? Porque você vai encontrar aquelas que são mais rápidas de fazer. Depois, quando você voltar para fazer essas outras questões, você já sabe, esta aqui eu faço. Entretanto, vai ter algumas que você vai escrever lá ó, D, ou seja, se está escrito D, significa difícil. Você só vai fazer no final mesmo, tá? Se sobrar tempo. Mas essa aqui você faria, por quê? Porque ela é uma questão média, certo? Mas vamos lá, o que é que diz a questão? Ó? Para realizar um voo entre duas cidades que distam ó, 2 quilômetros uma da outra, uma companhia aérea utilizava um modelo de aeronave A, capaz de transportar até ó, 200 pessoas. Quando uma dessas aeronaves está lotada de passageiros, o consumo de combustível é de quanto? Ó? 0,02 litro por quilômetro e por passageiro. Nesse caso, esse por aqui significa vezes, tá? Então, da aeronave A, quando ela está lotada, ó, o consumo é o quê? 0,02 litros por quilômetro, ou seja, pela distância. A distância é de 2.000 vezes a quantidade de passageiros, que é quanto? 200, tá? Então, só fazendo essa continha, se você perceber, ó, 0,02 vezes 200 dá 4. E 4 vezes 2.000 dá o quê? 8.000 litros. Tá? Então, já fiz essa continha para quê? Ela foi básica, rápida. Essa companhia resolveu trocar o modelo de aeronave A pelo modelo de aeronave B, ó, que é capaz de transportar 10% de passageiros a mais do que o modelo A. Então já vou fazer essa continha, ó. 10% de passageiros a mais que do modelo A. Então vamos lá, o modelo A você consegue levar quantos passageiros? 200. Ou seja, quanto é 10% de 200? Eu acho que dá para perceber facilmente que isso aqui fica igual a 20, né? 10% é só dividir por 10. O que é que eu estou querendo dizer? Se tinha 200 e aumentou 10%, aumentou mais 20, ou seja, cabem quantos passageiros? 220 nessa nova aeronave, tá? Então, ó, que é capaz de transportar 10% de passageiros a mais do que o modelo A, mas consumindo ó, 10% de combustível por quilômetro, 10% menos, melhor dizendo, combustível por quilômetro e por passageiro. Então, essa nova aeronave cabe mais pessoas, entretanto, ela tem um consumo menor. Tá? Se o consumo da outra era de 0,02 litro por passageiro, essa é 10% a menos. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. Ó. AB, 220 passageiros, só que o consumo é 10% menor por passageiro, ou seja, calcula 10% de quanto? De 0,02. 10% é só dividir por 10, e dividir por 10 nesse caso aqui é correr vírgula, né?
isso aqui vai ficar 0,002. E se o consumo era de 0,02 e foi para 0,002, quanto é que é o consumo atualmente? É só subtrair. Esse 0,02, se você quiser melhorar, você pode colocar 0,020. Certo? E 0,020 menos 0,002, isso aqui dá 0,00, ou melhor, 0,018 litros. Tá? Por quilômetro e por passageiro. Então, ó, 220 passageiros, 0,018 litros, e a distância é de 2.000 quilômetros, tá? Então, por que a gente fez essa conta? Para completar aqui, ó. Essa segunda aeronave não tem um consumo de 0,02, é de 0,018. A distância é a mesma, que é 2.000, porque ele quer sair da cidade A até a cidade B, vezes a quantidade de passageiros agora é maior, ou seja, 220. Agora é só fazer essas continhas aqui, tá? 0,018 vezes 2.000 dá 36. E 36 vezes 220 dá 7.920 litros. Ou seja, cabe mais pessoas e o consumo ao final é menor. Tá? Aí o comando da questão, a pergunta final, ó, a quantidade de combustível consumida pelo modelo de aeronave B em relação ao modelo da aeronave A em um voo lotado entre as duas cidades é. Aí dá para perceber que o consumo vai ser menor, tá? Então a resposta só pode ser letra A ou a letra B, tá? E para a gente fazer essa conta, a gente vai precisar de quê? Regrinha de 3, ó. Aeronave A, o consumo é de quanto? 8.000 litros. Como a gente está tomando como base a aeronave A, isso aqui vai ser o total, ou seja, o total é 100%. A aeronave B é 7.000, eu coloquei aqui 290, né? 290. É 7.920, tá? Às vezes eu tenho essa mania, tá? Dá um pausa aqui. Eu falo uma coisa, mas escrevo outra. Mas no final eu sempre acabo corrigindo. Então, 7.920, ou seja, diminuiu isso. Só que eu quero saber o quanto diminuiu em percentual. Eu posso colocar aqui 7.920? Posso, não tem problema nenhum. Só que eu quero fazer a conta direta. Inclusive, eu falei isso na aula 1, certo? A gente pode fazer essa continha aqui, tá? E você vai descobrir o valor do x. Inclusive, se você fizer essa continha aqui, e descobrir o valor do x, você vai perceber que o x dá igual a 99%. Só que eu não quero esse 99%, eu quero saber o quanto diminui. Se ele saiu de 100 para 99, significa que ele diminuiu quanto? 1%. Resposta correta, a letra B. Qual seria a maneira de você fazer uma conta só? Uma conta só, entre aspas, tá? Quanto é 8.000 menos 7.920? Aí você já faria essa conta, tá? Daria o quê? 80 litros. E o valor do x para essa regrinha de 3 aqui, ó, já é 1%. Tá? Então, esse tipo de conta que ele fala, relaciona algo com porcentagem e com relação ao total da porcentagem, né, que é o 100%, você pode fazer dessas duas maneiras. Subtrai e já encontra o valor final, ou você monta a regra de 3 e depois pega o 100% e subtrai pelo valor que você encontrou. Tá? Então, uma questãozinha que você só tem conta de multiplicar a porcentagem em regra de 3, ou seja, é uma questão do ensino fundamental, entretanto, tem muitas informações. Ok?